Pessoal, como eu tinha prometido para vocês, vou começar uma série de vídeos para falar sobre as minhas propostas enquanto pré-candidato a deputado federal, começando para as propostas sobre política, né? Afinal de contas, é a política que pauta todo o resto. E a primeira proposta é uma reforma eleitoral. Hoje, para quem não sabe, o nosso sistema é o proporcional de lista aberta, ou seja, quando você vota num candidato, você na verdade não está votando no candidato, mas na coligação dele. Quando você votou no Tiririca, por exemplo, você arrastou mais 5, 6 deputados que você nem sabe quem são, mas que foram para a Câmara dos Deputados porque estavam na mesma coligação, no mesmo partido que o Tiririca. O atual sistema tem um monte de problemas. O primeiro é esse do puxador de votos. Como tem muita gente que puxa voto, a representatividade é muito pequena. Todos esses que são arrastados não respondem tanto à sociedade civil porque eles não são eleitos com os próprios votos, eles são eleitos com os votos dos puxadores de voto. Ou seja, quando você quer cobrar alguma coisa para ele não votar um aumento de imposto, para ele não votar um aumento de salário, ele não vai ligar tanto para sua opinião, vai ligar mais para a opinião do seu líder partidário ou de quem puxou a sua cadeira. Segundo ponto é que é uma campanha muito cara, porque você tem que viajar o estado inteiro, passar de cidade em cidade, colocar panfleto de cidade em cidade, falar com pessoas em todas as cidades, viajar a todas as cidades, e isso faz com que a campanha seja muito cara. E campanha cara significa corrupção. Claro que várias vezes os empresários vão querer financiar grandes campanhas para depois pedir contrapartidas, empresários corruptos, para pedir contrapartidas como licitações, como facilidades na burocracia ou novas regulamentações. Para resolver todos esses problemas, o sistema distrital é a solução que eu proponho, que o MBL propõe, que basicamente divide o estado em pequenos distritos, ou seja, você já restringe o espaço da campanha, você vai conhecer quem você está votando, porque vai ser alguém do seu bairro, vai ser alguém que você vê comendo no restaurante, comendo na padaria, todo mundo do distrito vai saber quem é o representante de lá e vai ter debate, porque não vai ser mais uma eleição proporcional, você vai votar no candidato. Cada partido vai ter um candidato e aí na televisão, assim como acontece para prefeito, para governador, para presidente da república, os deputados vão debater o que não acontece hoje. Então a campanha é mais barata, a representatividade é maior porque você sabe quem ele é, de onde ele é e você vê ele no dia a dia. E terceiro, os quadros são muito melhores porque eles debatem. Juntando com tudo isso, a gente também precisa mudar o sistema lá dentro, depois que os deputados são eleitos. Hoje a gente tem um sistema presidencialista, que basicamente a gente conhece muito bem, centraliza muito poder no presidente da República e faz com que ele loteie um monte de ministérios para conseguir base parlamentar. Isso é um problema grave, não só no Brasil, mas em todos os países em que o presidencialismo vigora. Exemplo, Estados Unidos, né? A última grande democracia presidencialista que parecia estar dando certo. Nas últimas eleições, a maioria dos americanos não queria votar nem na Hillary e nem no Trump. E o Trump, agora, quando ele tenta aprovar o orçamento no Senado, que é de maioria republicana, ou seja, do partido dele, tem dificuldades, ou seja, a governabilidade, mesmo numa democracia tão desenvolvida como os Estados Unidos, no presidencialismo fica comprometido. O exemplo que a gente tem de seguir é das democracias europeias que seguem ou o parlamentarismo ou o semi-parlamentarismo, em que basicamente o chefe de governo é escolhido pelo parlamento e o presidente da república, aqui no caso do Brasil seria o presidente, seria um chefe de estado, teria funções mais cerimoniais, teria funções mais diplomáticas, seria esse sim escolhido pela população. Antes de qualquer coisa, isso blinda a gente de líderes populistas, ou seja, o Lula jamais chegaria ao poder num sistema parlamentarista. Segundo, aumenta a governabilidade porque você só governa o país se você tiver maioria parlamentar. A partir do momento que você perde essa maioria, você sai do seu cargo. Não precisa de processo de impeachment, não precisa de base jurídica, não tem burocracia, como aconteceu no caso do Collor e no caso da Dilma. Só para dar um exemplo, se o nosso sistema fosse parlamentarista na época da Dilma, em 3 meses ela teria caído, porque foi o tempo que ela demorou para perder a maioria parlamentar. E o terceiro, é claro, é maior representatividade, porque quando ninguém consegue formar governo, quando nenhum partido consegue maioria no Congresso, o chefe de Estado, que é o presidente da República, pode dissolver o parlamento e convocar novas eleições para que as pessoas escolham novamente e aí os partidos tenham mais uma oportunidade para formar maioria. Essas são as principais. Agora tem as subsidiárias, né? Tem aquelas que auxiliam. Duas que chamam mais atenção e são mais econômicas, digamos assim. Primeira é o fim do fundo partidário, né? Um absurdo do fundo partidário e do fundo eleitoral. É um absurdo que a gente seja obrigado a financiar campanhas de gente que a gente discorda, né? Então não interessa em quem você vota, não interessa a sua ideologia. Você é obrigado a financiar a campanha do Jean Willis e do Bolsonaro. Isso é absolutamente errado. Cada candidato tem que ir atrás dos seus recursos, cada partido tem que ir atrás dos seus recursos
como acontece em todos os setores da sociedade. Também o fim do tempo gratuito de televisão, que disse gratuito, mas na verdade sai do nosso bolso, tem um custo muito alto. Então, acabando com essas regalias e acabando com esse sistema que tomou conta do nosso país, a gente consegue fazer uma renovação de maneira muito mais simples e ter muito mais representatividade. Um abraço, vamos questionar tudo. Inscreva-se no nosso canal youtube.com/mblivre.